A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 5, que diz: Tu, porém, se equilibrado em tudo, sofres aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. No capítulo 4, entre o versículo 1 e o versículo 5, Paulo ele vai dar aqui continuidade, a qual ele fala ali anteriormente, quando nós falamos no devocional. Ele estava dando as recomendações, a Timóteo, exortando ele à perseverança, na sã doutrina, ao testemunho em todo o tempo. E nesse capítulo 4, ele dá continuidade, e começando no versículo 1 dizendo: Eu te exorto, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insiste, a tempo e fora de tempo. Aconselha, repreende, exorta, com toda paciência e ensino. Aqui nós vamos ver Paulo exortando, a Timóteo. Ele diz: Eu exorto, diante de Deus, na presença de Deus e de Cristo, que há de julgar os mortos por sua manifestação e por seu reino. Nós bem sabemos que o Senhor é aquele que é o justo juiz, que é o juiz que vai julgar todas as causas. Quando nós ouvimos Pedro, lemos lá em Atos capítulo 10, versículo 42, quando Pedro ele prega na casa de Cornélio, Pedro ele vai dizer assim: ele nos ordenou que pregássemos ao povo e testemunhasse que por Deus ele foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Então, nosso Senhor, ele irá julgar tanto os vivos quanto os mortos. E nós bem sabemos que há uma dificuldade enorme de se pregar a palavra. E pregar a palavra, mas quando eu falo de pregar, é de ensinar, de pregar o verdadeiro evangelho. O Paulo está dizendo para ele: num tempo onde as fábulas, num tempo onde os falsos profetas estão se levantando, num tempo onde muita informação, e Paulo está dizendo para ele: prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e exorta com paciência e ensino. Paulo está animando aqui a Timóteo num tempo difícil, onde nem todos estão dispostos, nem todos querem dar ouvido à verdadeira palavra. Quando nós observamos Paulo dizendo para ele: insiste a tempo e fora de tempo. Então não tem tempo, nem lugar, não tem hora para falar do amor do Senhor Jesus. Precisamos aproveitar todas as oportunidades para falar do Senhor. Todas as oportunidades para falar da vinda do Senhor Jesus, para falar da necessidade de se entregar a vida a Jesus. A pessoa realmente se entregar e passar a ser uma nova criatura. Porque hoje bem sabemos, que repreender aquele que está no pecado não é agradável para muitos. E Paulo está dizendo: a tempo fora de tempo aconselha, repreende, exorta com toda a paciência e ensina. Lá em 1 Timóteo capítulo 5, no versículo 20, o próprio apóstolo escreve: quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que os outros também tenham temor. Paulo está dizendo aqui que aos presbíteros, aos pastores, que devem repreender, exortar, ensinar realmente a respeito, repreendendo o pecado, ensinando a verdade.
E Paulo está dizendo, repreende e exorta com toda a paciência. Isso não é com raiva, isso não é com ira, mas com paciência, né? Buscando do Senhor, buscando na palavra do Senhor a direção, né? E nós precisamos olhar para isso. Paulo, ele demonstrou ali a Timóteo a corrigir, repreender e exortar, né? E é difícil aceitar a correção, né? Ser informado de que é preciso mudar, mas não importa quando a verdade possa nos ferir, né? Devemos estar dispostos a ouvi-la, de maneira que possamos obedecer a Deus plenamente. Não importa se aquilo que estão falando está confrontando a nossa vida ou alguma atitude nossa, temos que reagir e nem querer criar realmente confusão. Vamos manter a calma, ouvir a palavra, para que assim nós venhamos, né, acertar os nossos caminhos. O versículo 13 diz, porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo o seu próprio desejo. Então, quando se prega a verdade, a palavra de Deus, aquela que vai confrontar o nosso eu, nosso pecado, nossas falhas, Paulo já estava dizendo que naquele tempo, né, chegaria um tempo, e esse tempo não é que Paulo está dizendo que seria só hoje, não, mas é o tempo lá da igreja primitiva também, né, em que não suportarão a sã doutrina. Muitos hoje estão se desviando da verdade porque não está suportando mais ouvir a sã doutrina. Querem um evangelho de que seja conveniente a si, que aceite o seu pecado, que aceite, quero ouvir uma palavra que aceite o seu erro, não querem ser confrontado. E isso, né, Paulo já estava dizendo que iria acontecer, que não suportaria essa doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis. Hoje, nós escolhemos o que nós queremos ouvir. Se a gente for olhar para um tempo, né, os anos passados, não se tinha tanto acesso à tecnologia, não se tinha tanto acesso a diversas, né, milhares de mensagens, né, de tudo quanto é tipo. Né? Hoje temos vários tipos de igreja, né? Temos igreja para todos os gostos. Né? E Paulo está dizendo, desejamos muito ouvir coisas, desejando ouvir muitas coisas agradáveis. E geralmente o que nós queremos ouvir realmente são coisas boas e agradáveis, mas aquilo que denuncia o nosso pecado, que denuncia a nossa falha, que nos confronta, é o que vai nos curar, é o que vai transformar a nossa vida. E dentro da palavra, ela vai descer como mel, ela vai ser muitas das vezes como um fel, né? Como algo que vai amargar realmente, mas quando chegar no nosso ventre, quando alcançar o seu objetivo, vai nos curar. Paulo está dizendo, juntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. Então, né, eles vão rejeitar Jesus, a palavra de Cristo, o evangelho de Cristo Jesus, para seguir a outros mestres, para seguir a outras pessoas, outros líderes, ouvindo ali aquilo que lhe é conveniente. No versículo 4 ele diz, não só desviarão dos ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas, se voltarão, né, para os mitos, para as histórias contadas, né, que muitas das vezes distorce a palavra ou não sequer, não tem nenhum nome de Jesus. Fala de um Deus que não é o Deus criador dos céus e da terra. Fala de um Deus, não é o Deus que enviou Jesus Cristo, deu seu único filho para morrer por nós. Mas fala
Alguém negando a divindade de Cristo, negando a ressurreição de Cristo, não confrontando o pecado. Então, esses diz Paulo que desviarão os ouvidos da verdade e vão se voltar à fábula. Hoje muitos não querem nem estar em igrejas que realmente confrontam o pecado, onde muitas das vezes você vai ter que renunciar à sua própria vontade, você vai ter que renunciar aos prazeres da vida que levam realmente que nos afastam do Senhor, às vezes o teu próprio tempo. Então muitos estão correndo de responsabilidade, não querem nada porque estão querendo ficar do seu jeito. E o Evangelho de Cristo Jesus, ele é renúncia. É quando nós renunciamos à nossa vontade, quando nós nos colocamos, né, diante do Senhor realmente, né, para ser usado como uma ferramenta. Quando Paulo ele diz no versículo 5, tu, porém, ser equilibrado, em tudo sofres aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Paulo está orientando a Timóteo, no meio de toda essa situação, no meio onde você está ali tendo que estar insistindo, está repreendendo, está aconselhando, né, está exortando, ensinando com paciência, né, onde muitas das vezes parece que a palavra não está surtindo efeito, mas ela está, né, onde você está, tem que suportar todas as pressões do dia a dia, no ministério, né, onde muitos estão querendo ser mestres, onde muitos estão querendo disputar um com o outro. Paulo está dizendo, ó, tu porém seja equilibrado. Tu porém seja equilibrado. Uma pessoa moderada, uma pessoa equilibrada. Então, nós vamos ver que isso é uma virtude, né? Isso é um dos frutos do Espírito, né? Poder, amor, moderação, né? Isso é uma virtude, né? E a palavra do Senhor ela vai nos ensinar a viver com sabedoria, né? Evitando que extremos, né? E ter autocontrole em todas as áreas da nossa vida, as áreas espiritual, emocional e relacional. Tudo que é demais ele se torna um veneno. Mas se não tiver um equilíbrio, isso acaba, o ser humano acaba se matando, se mutilando. Quando nós vemos 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, Paulo vai escrever, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, de moderação. Provérbios capítulo 3, no versículo 21, diz, guarda consigo a sensatez e o equilíbrio. Então, nós precisamos buscar a harmonia e o bom senso para uma vida segura, né, e plena. E nós vamos ver que somente cheio do Espírito Santo, né, somente com os princípios da palavra do Senhor, né, cada dia sendo cheio do fruto do Espírito, sendo cheio do Espírito Santo, né, tendo equilíbrio. Isso é uma característica de quem tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Buscando a cada dia a sabedoria que vem do alto. E nós, quando lemos provérbios, nós vamos ser incentivados a guardar a sabedoria, sendo equilibrado, sendo como aquele o moderado. O moderado é aquele que evita excesso. Como o provérbio 25, no versículo 16, vai dizer comer mel o suficiente, não a ponto de enjoar. Então você vai ser aquela pessoa moderada, não falar, em tudo. Então, quando você, isso tudo vai nos manter com equilíbrio emocional, a lidar com a ansiedade, isso através da oração, sendo grato a Deus. Isso é um resultado realmente de que nós temos a paz do Senhor Jesus. Ser equilibrado nos relacionamentos, né?
nós vamos ver Romanos 12, 18, ele vai nos sugerir a manter a paz com todos, quando possível, provendo que a harmonia, né? O cristão, ele evita extremos, né? Não devemos ser excessivamente nem sábio demais, nem justo demais, né? O Eclesiastes, ele vai nos advertir para não ser excessivamente justo nem sábio demais, pois os extremos podem ser prejudiciais. Buscar a Deus é o caminho. Nós possamos receber esse conselho de Paulo, conselho a qual ele dá: tu, porém, ser equilibrado. Em tudo sofre as aflições. Faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Então, em tudo, devemos sofrer as aflições de Cristo. E para se manter calmo, né, quando você for atingido ou sacudido por pessoas ou circunstâncias, não reaja precipitadamente. Em qualquer trabalho ministerial que você venha a empreender, manter o equilíbrio pessoal ajuda a estar moralmente alerta à tentação, resistente à pressão e vigilante quando estiver desempenhando uma grande responsabilidade. Então, se tem autocontrole, busca cada dia, mesmo as circunstâncias adversas. É o que Paulo está dizendo ali. Sofre as aflições, faça a obra de um evangelista, né? Cumpre o teu ministério. Então, que nesse dia você possa exercitar esse equilíbrio, possa exercitar a cada dia, né? Seja moderado nesse dia em tudo, suportando os sofrimentos, não sendo reclamão, não procurando culpado, mas tendo a sensibilidade, tendo a calma, né? O equilíbrio necessário. E isso você tem a partir do momento que você tem Jesus na sua vida, que você começa a se conectar com a palavra e começa a dar lugar ao Espírito Santo. A partir desse momento, as coisas começam a acontecer. E a cada dia você vai crescendo na graça, no conhecimento, a cada dia vai santificando a sua vida, sendo separado, e o fruto do Espírito, ele vai a cada dia florescendo, vai a cada dia, vai sendo evidente na sua vida, no seu dia a dia. Então, que nesse dia o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração. Fique com essa palavra.